Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 22 de maio de 2015. Hoje, além da entrevistada, nós teremos aqui colaboração da Carmen Gomes, que está cuidando de interagir com vocês, internautas. Para conversar conosco sobre educação e projetos na área de educação, nós temos aqui a Carla Rossi, que diz nos bastidores que não tem muito diálogo com a televisão. Vocês vão testá-la, mandando perguntas e eu provocando. Tudo bem, Carla? Cláudia. Cláudia aqui. Ah, viu? Já comecei errando. Chamei de Carla, é Cláudia, tá? Era para descontrair. É descontrair. É para descontrair. Fala uma coisa. Você, como é que é o projeto, como funciona o Conectar Educadores? Bom, eu acho que antes de falar propriamente do projeto, acho que a gente podia falar da lógica e porquê do projeto, né? Perfeito. A gente está discutindo o tempo inteiro educação, em diferentes aspectos da educação, vai. E acho que o fundamental é ali você discutir o cidadão, como é que você está formando esse cidadão. A gente está discutindo essa história de formar o cidadão para o século XXI, e aí tem gente que acha que, nossa, esse negócio da tecnologia, da internet, dessas bobagens de rede social, etc, etc. E a gente, quando discute tecnologia na escola, a gente discute a parte de ferramenta, né? Não todo mundo, claro, mas tem uma grande parcela que vai discutir ferramenta. A ferramenta auxilia ou não auxilia? Depende como você usa, como tudo, né? Então, a ideia não é você discutir desenvolvimento de competência para o cara ser um cidadão do século XXI e saber administrar isso não só na escola, na vida dele. A gente como profissional, a pessoa, ele na vida dele, no lazer, no que for, e ele como estudante, e não estudante só na escola. Ele estudante ao longo da vida, porque a gente acaba a escola e acaba a universidade, e se acaba a pós-graduação, e você estuda até morrer, você tem que estar estudando, né? E hoje em dia eu acho uma maravilha essa lógica da tecnologia, porque ela te abre um monte de espaços para você aprender e se relacionar, etc. E o professor tem tempo para adquirir essa bagagem e usar a tecnologia? Então, tempo, dizem as más línguas, né? Então, você consegue tempo porque você acha relevante e importante, né? Então, o professor pode ter tempo, para ir passear, como pode ter tempo para ir atrás desta formação, né? E como é que vocês fazem a incorporação desses professores ao projeto? Então, aí o Conectar Educadores. Então, o Conectar Educadores tem duas lógicas. Uma de formação de professores, né? A gente trazer no nosso espaço, professores, coordenadores, diretores, qualquer pessoa ligada à educação, que tenha interesse em discutir esse assunto. A ideia não é que seja um curso tradicional, é um curso totalmente diferente. A ideia é você trazer para refletir junto, pensar junto e aprender com a mão na massa, né? A partir de atividades práticas e tal. É uma parte. A outra parte é você ir para a escola, olhar para aquela realidade específica e ver como dentro daquela escola dá para você inserir tecnologia e como inserir tecnologia. Agora, quem paga um projeto desse? Quem tem dinheiro. Quem? Quem tem dinheiro. Não, paga quem está preocupado com essa questão e acha que é fundamental. O poder importante. público tem adquirido, tem intermediado esse projeto para que os seus professores possam ter o melhor conhecimento ou não? Então, o poder público está investindo num monte de coisa nessa área, não no Conectar especificamente, mas em outras coisas, né? Diferentes projetos, tem várias empresas fazendo isso, fundações e tal, que tem, por exemplo, a Fundação Lehman, por exemplo, eles estão inserindo nas escolas públicas a Khan Academy, que é aquela coisa da matemática, né? Então, sim, eles estão investindo, estão procurando, estão fazendo projetos pilotos, porque você tem que, primeiro assim, não adianta você ir atacando e, vamos mudar. Pela mudança, porque é lindo mudar. Não. Isso tem que ser uma coisa consciente, cuidadosa, bem pensada, implantar aos poucos, formar as pessoas para poder fazer isso direito e tal. Então, isso seja no poder público, seja na iniciativa privada, né? Tem que ser feita uma coisa bem planejada. Quando vocês levam os professores para o local de vocês, para poder fazer esse aprendizado, em média, quantas pessoas compõem, como chamar de turma?
Então, no máximo 20. No máximo 20. No máximo 20, porque a proposta é que seja muito de interação, muito mão na massa. Se você pega muita gente, você não consegue fazer isso, né? A gente não trabalha com uma aula normal, uma aula tradicional, onde eu lá falando sem parar, né? A ideia é que a gente faça alguns desafios, algumas propostas, a gente lance algumas coisas para reflexionar, para refletir. Eu falo em espanhol, meio em português, tá tudo bem, né? Valeu. Afinal de contas. É que ela morou na Argentina e na Espanha, viu? Então vocês fiquem tranquilos que ela é uma mulher internacional, então ela de vez em quando falha, como eu falhei ao apresentá-la. Mas vamos em frente. E aí? E eu também tenho muita referência da Espanha. Eu fico o tempo inteiro estudando com o pessoal da Espanha. Qual é o melhor, esse aprendizado de vocês tem que base? Vocês se espelharam em algum país, em alguma entidade internacional? Como é que foi essa... Na verdade, tem uma forte base espanhola e argentina, né? Toda a minha formação é espanhola e argentina. Eu faço várias formações na Espanha. Então, tem uma coisa forte. Eles investem bastante em todo esse estudo, quer dizer, mas está todo mundo um pouco investindo nas coisas, estamos pesquisando ainda. Quando acontece o contrário, você falou que são duas vertentes, a vertente que vocês trazem o educador para prepará-lo, para lidar com a tecnologia, e a outra vertente vocês vão nas escolas poder saber qual é o problema, fazer o diagnóstico da escola para poder adotar e fazer um projeto voltado para essa realidade. Como é que funciona essa segunda hipótese? Então, essa segunda hipótese é muito customizada, que é a palavra da moda também, né? Também. Na moda nós temos vários tipos de... Então, essa ideia. Porque assim, cada caso é um caso, cada necessidade é uma necessidade. Então, por exemplo, eu vou te contar uma coisa que a gente... Uma experiência que vocês ajudou. Uma coisa que a gente ajudou agora numa escola específica, privada, né, particular. Eles estavam querendo introduzir algumas questões, eles têm várias questões na área de tecnologia, e eles estavam fazendo um projeto específico com o primeiro ano, os alunos de 6 para 7 anos, né? Pequenininhos e tal. E eles fazem um estudo muito legal ligado às festas juninas, eles vão estudar no Brasil como é que acontece isso. Então, qual que é a brincadeira típica, qual que é a dança, qual que é a comida, etc. Eles já faziam isso da forma analógica, faziam super bem. E aí, eles resolveram compartilhar com as pessoas, e aí eles estavam procurando como que eles iam compartilhar isso de uma forma digital. Aí eles decidiram, vamos fazer um blog. Né? A gente conversando lá, eles resolveram que ia fazer um blog, e eu acho que o grande pulo do gato ali foi, por exemplo, eles vão fazer um blog, eles vão fazer uma coisa diferente. Eles têm 4 classes de primeiro ano, 2 de manhã e 2 de tarde, e eles não fizeram a divisão tradicional, onde uma classe faz uma coisa, outra classe faz outra coisa, não. Todo mundo vai estar misturado, os grupos vão estar misturados, e tem gente que está de manhã, tem gente que está de tarde, eles não se encontram. E o blog é o caminho onde eles vão criar um blog e criar um Schoolpitch, que é uma ferramenta de curadoria de conteúdo. Então, o que eles acham nas pesquisas, eles estão jogando nessa ferramenta. Além disso, eles estão organizando na ferramenta. Então, o cara que está pesquisando região Nordeste, a culinária da região Nordeste das festas, ele está colocando lá. E eles compartilham no blog. Aí os outros alunos todos vão junto com a professora olhar para esse blog e ver quais foram as descobertas das outras turmas e dos outros assuntos. Induzindo as crianças a buscar essas coisas que eles acumularam numa página, vamos chamar assim. Isso, vira um repositório de conteúdo onde as pessoas tenham acesso. Então, porque antes ficava limitado, eles podiam, eles escreviam num papel, colavam na cartolina, sei lá. Só que a circulação da informação, que é o grande lance, eu acho que da tecnologia hoje, para tudo, não só para eles, é essa coisa da circulação. Como circula e a facilidade, você pode acessar em qualquer momento. Então, hoje, o pai do menino pode ver que a outra classe descobriu que a dança típica do Nordeste, sei lá, nas festas juninas é tal. Isso o pai que tem interesse na formação do filho. Que acompanha. O pai que acompanha. Não esse tipo de pai que a governanta vai à reunião dos pais e ele não vai porque ele está muito preocupado em crescer na vida. Não, mas isso valia para o meio analógico também, porque às vezes chegava lá a pasta, como ia antigamente, aquelas pastas, ainda vai, né? Muitas escolas ainda tem aquele monte de papel. Tem pai que olha, tem pai que não olha. Tem pai que olha junto com o filho, pergunta o que é, pede para explicar. E tem pai que olha assim, porque o filho está lá e espera que o pai olhe. E tem outro que nem olha, e quem olha é a babá, sei lá.
Tem vários tipos de Tem pai. vários tipos. Vamos falar um pouco de pai. Por essas experiências de vocês, como é que os pais hoje lidam com a educação dos seus pimpolhos? Você sabe que eu sou super contra generalizações, né? Tudo bem, eu estou provocando você, o meu lado aqui Então, eu não vou a como os pais lidam, eu não sei como os pais lidam. Eu acho que tem pai que lida de um jeito, tem outro de outro. Eu acho que tem muita gente participativa. Eu tenho visto umas coisas muito legais, de gente que está super próxima. Nessa escola mesmo tem uns pais incríveis que eles compartilham e eles saem com o filho e vão numa atividade bacana, numa exposição, numa festa de teatro, sei lá. Eles compartilham com os outros amigos da classe, contam como é que foi, tá junto, olha o que o filho fez, senta junto e tal. E tem pai que não, mas isso não tem, eu acho que não tem a ver com os tempos de hoje, acho que tem a ver com a Agora vida. vamos voltar um pouquinho para falar de educação. Nós temos os mestres do Paraná e de São Paulo, que são considerados aqueles mais avançados em termos pedagógicos, não quer dizer que sejam os únicos preparados, estão em greve. Uma greve porque educador no Brasil não vale nada, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de respeito público, né? Como é que vocês conseguem lidar com uma educação tão fraturada como essa que nós estamos vivendo hoje em dia? Então, assim, a questão financeira, não é nessa esfera que eu vou resolver, né? Então, Sim. Não adianta. Eu acho que tem que ter um resgate muito da autoestima do educador, né? E também eu acho que passa muito por consciência de que mudou o papel, né? E quando fala assim, não, o aluno não respeita o professor, o aluno não dá bola ao professor, a indisciplina, blá, 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 blá. É verdade, acontece isso. Você vai na sala de aula, você vê isso acontecendo em alguns lugares, tem alguns que agridem os professores, etc. E tem na mesma escola, na mesma sala, professor que é super valorizado e o outro é que sofre isso. Então, eu acho que tem muito a ver com a relação que você estabelece com o aluno, né? Porque ali, eu acho que para o professor, interessa todo o reconhecimento social, etc., mas o seu reconhecimento social, que eu acho que a gente tem que procurar e que eu acho que é fundamental, é de quem você é responsável, do seu aluno. É o cara que está ali na sua frente, que você tem a oportunidade de ajudar ele a se formar ou formar um cidadão bacana, né? Então, depende muito de você ir atrás de coisas, você entender aquele aluno, entender esse mundo hoje, falar a linguagem dele, etc. Claro que para tudo isso, você já levantou a sobrancelha, falou, sei. Então, para tudo isso exige... Eu não estou em questão, eu estou aqui para falar do diabo. E aí? Então, tudo isso exige um investimento do professor. Claro, você tem que estar atrás do que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, eu sei de casos de escola. Primeiro, a situação não está econômica, não está boa para muita gente, talvez a maioria. Eu sei de escola que, para não mandar embora o professor, está cortando cesta básica, está cortando alguns lanches das crianças na escola, falando de escola particular. A forma de essas escolas regimentarem professores também é uma coisa muito complexa, porque não é todo mundo que é professor que transforma-se em educador e nem é todo mundo que é educador que pensa que está formando um cidadão. Talvez alguns trabalhem como funcionário público, daquela viseira e que não pensam na formação daquela criança. Como eu tive professores maravilhosos, estudei em escola pública e privada e aprendi muito e sempre acho que tem que aprender todo dia, o que eu estou preocupado é que usar a tecnologia da maneira adequada significa dar um cenário novo, criar um panorama novo para esses professores que têm uma visão de mundo mais ampla. É essa a proposta de vocês. E qual é a dificuldade que vocês têm para poder implantar isso aí? Vocês têm que dialogar com alguém, tem que dialogar primeiro com alguma entidade diretiva que seja gestora da escola. Não importa se a escola é privada ou pública, vocês têm que convencer o cliente de que aquilo que vocês estão oferecendo é melhor para o aprimoramento do seu professor. E se o professor está mais bem aparelhado, as crianças vão também estar mais bem aparelhadas. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Agora,
eu já tenho que partir do princípio de que a escola X, que a gente vai conversar, ela acredite na educação dessa forma, né? Se ela não acredita na educação dessa forma, que eu tenho que formar um cidadão preparado, um cidadão que saiba ir atrás da informação, que o cidadão seja crítico, que o cidadão produza, não que eu seja um cara que está lá e vai ficar ouvindo um conteúdo, etc. Se você não acredita nisso, não adianta, porque você não vai... Quer dizer, você não quer ouvir o que eu vou te falar. A diferença entre quem pensa em educação como um comércio não tem essa visão de mundo. Não necessariamente. Ou pode ter? Não, porque assim, a escola particular também é um negócio. Então ela tem que gerar lucro, porque senão ela não vive. Não dá para pagar a conta, não dá para reformar, não dá para pagar os professores, tem um monte de questões. Então acho que às vezes tem essa questão de achar, não, educação, você não pode misturar educação e dinheiro. Não, é um negócio também, né, que tem que ser viável e tem que ser lucrativo. Um ponto. Segundo ponto é com que seriedade você vai tocar o seu negócio. Seja escola, seja uma empresa qualquer, né? Então, assim, primeiro você tem que pensar o que você acredita e se o seu negócio você vai levar ele a sério. Ok, você vai levar ele a sério e vai pensar a educação como a sua função ser formar um cidadão crítico, sério, que saiba viver nesse mundo de hoje. A sua função social. A sua função social e a função do negócio em si, esse. Se o negócio não funciona, você não vai ter condição de ter aluno, não ter professor e não vai formar gente. Exatamente, você tem que formar gente com esse ângulo, né? Eu quero formar pessoas críticas e um cidadão que saiba viver nesse mundo hoje. Há quanto tempo o projeto de vocês existe? 1 ano agora. 1 ano agora? É. E nesse 1 ano, quais foram as lições que vocês aprenderam? Que a gente precisa aprender, todo mundo, né? A gente, Sim. Professores, né? Todo mundo. Lidar com o erro. Eu acho que é o maior dos aprendizados. Por que o erro? Assim, a gente não se permite errar. Eu não sei se por causa da educação, como veio a vida toda e tal. Então, a gente não se permite errar. Se você não se permite errar, você não experimenta. E quais foram os erros que a Conectar fez nesse 1 ano de existência? Os principais? O principal erro? Achar que era óbvio o que a gente estava falando. Acho que é o principal erro. Achar que o que eu estou falando, todo mundo está sabendo do que eu estou falando e pensa igual. Acho que foi o mais Quer dizer, trágico. tinha que existir um passo a passo. É, de conquista do outro, Isso. para o outro poder Isso. acreditar no projeto. Eu acho que talvez eu não tenha acolhido bem essa ansiedade, esse medo, para as pessoas sentir, porque a ideia do Conectar é que ela seja um espaço onde você possa vir pensar e experimentar. Uhum. Né? Se você não acolhe a pessoa, entendendo as ansiedades, os medos, etc., não adianta, porque ela não vai vir errar e experimentar se ela não se sente amparada para isso. Vocês são quantos? A dupla, quer dizer, a turma do... Desculpe, tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Então faça, porque eu faço depois a minha. É o Bernardo, ele é de Ribeirão Pires, ele pergunta para a Cláudia o que ela acha do governo usar o slogan da pátria educadora. O Brasil, ele diz, o Brasil está realmente caminhando para virar uma pátria educadora? O Bernardo de Ribeirão Provocação Pires. dele. Como é que ele chama? Desculpa. Bernardo de Ribeirão Pires. Você olha para ele. Bom, Bernardo, eu acho que quando você cria um slogan, né, a ideia é que sim, que caminhe para isso. Eu não acho que, criou um slogan porque não quer, que não se importa com a educação. Eu acho que sim, se importa. Agora, também não é, você não consegue fazer uma mudança assim, né, do nada. Eu acho que tem de verdade uma intenção ou uma crença de que sim, temos que investir em educação e que a educação é fundamental. Agora, como vai ser feito isso, os resultados que a gente vai alcançar, em quanto tempo, aí nem a Dilma sabe. Ninguém E sabe. nem o próximo. Nem o próprio ministro A sabe. gente está discutindo isso há quanto tempo, né? Não, o próprio ministro, que é um homem abalizado, o Renato Giannini, que é uma pessoa qualificada, sabe que vai ter que enfrentar a burocracia de governo, que todos os governos, dependem do partido, são iguais. Então, você tem aquele burocrata que conhece os meandros do dinheiro, os meandros das operações de convênios e etc. e tal. Então, não se aprende a governar em 2 dias. Né? Dizem aqueles que já experimentaram essa questão
que para governar você demora um ano e meio para aprender todas as manipulações que você pode fazer, para depois você fazer um bom governo, independente de FHC, de Lula, de Dilma, de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Aliás, falei de estadistas, me perdoe porque eu penso em estadista, não penso em Valhacoto, né? Mas vamos lá. Eu perguntei quantos são os que formam o projeto? Cinco pessoas. Cinco pessoas. Entre jornalistas e pedagogos. Jornalista. O Sérgio está nisso? Não. Sabe quem é o Sérgio? Qual deles? O Sérgio Gomes. Não. Não. O Sérgio Gomes é da Boré. É um dos jornalistas mais corretos que eu conheci, que foi preso naquela perseguição que o Marim gerou, esse Marim que pegaram agora, que denunciou o Vlado e Vladimir Herzog, e ele foi preso junto com outros, alguns fizeram carreiras e ele continuou sendo honesto e correto. Então o Boré, ele forma jornalista para futuras gerações, por isso que eu perguntei. Então você pode nomear quem são os seus parceiros? Então, tem a Natália, a Jaqueline, não é ninguém conhecido. Não faz mas mal. gente que... É para saber. A Natália, a Jaqueline, a Fernanda e a Júlia, nossa mais recente aquisição. Todas paulistas, não? Todas paulistas. Então, e a Débora, que atualmente está na televisão, está no Nordeste, onde ela está no Pará, eu acho, está voltando para São Paulo, super parceira nossa, e principalmente naquele projeto lá do Jornalismo Sem Fronteiras. E é isso, assim, são todos ou jornalistas ou pedagogos, mas é que tem uma intersecção muito grande entre as duas áreas, né? Uhum. Agora, você quando criou esse projeto, quem criou o projeto foi você sozinho ou esses 5? Eu. Você. O que bateu na sua cachola para você decidir fazer esse projeto? Bom, eu também sou jornalista e pedagoga, né? Eu sei. E eu sou apaixonada por tecnologia. E eu via muito essa dificuldade, a existência do uso da tecnologia, ou de não enxergar talvez as potencialidades que a tecnologia pode ter no auxílio a você fazer uma educação de um jeito diferente. Tá? Não é usar a tecnologia porque assim, vamos levar o tablet para a sala de aula, vamos usar celular. Tá? Não, é pensar na metodologia de ensino e você pode usar a tecnologia como ferramenta. Que nem e essa metodologia durou quanto tempo para ser desenvolvida? 1 ano e pico. Mais tempo, né? É. Da ideia... Da ideia até... X até a implantação, 1 ano e pouco, vai. Posso dizer que isso surgiu depois de a educação dos filhos ter sido feita e você achou uma nova saída para trabalhar? Não, acho que não. Não tem nenhuma... É que eu sou, apesar de eu ser velhinha, e ser do século quase XIX, assim, eu sempre fui uma pessoa multitarefas, assim, sabe? Eu sempre gostei de múltiplos interesses, sempre gostei de muitas coisas. Eu achava que, nossa, eu me torturava porque, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, porque eu gostava de uma coisa, pulava de uma coisa para outra. Nunca quis ser o seu pai? Então, sim, Chegou a estudar? Eu fui correspondente, eu fiz o Master do El País, na Espanha. Sim. Eu fui correspondente do La Nación, eu trabalhei na Folha. Então, eu sim, experimentei o lado do jornalismo, trabalhei com comunicação institucional, né? Trabalhei no Santander, trabalhei na Cinemateca e tal. Experimentei um pouco de tudo e dei aula desde o berçário até a universidade, todas. Acho que eu nunca entrei numa sala de primeiro ano, o resto, todas as outras eu entrei. Então, eu experimentei um pouco das duas coisas. A sua inquietação, então, foi para todos os lados? Para todos os lados, e eu acho que uma coisa muito que... Posso falar? Pode. Não é pergunta. Tua inquietação. Eu gostaria de perguntar, aí se você ficou voltada foi mais para o lado mesmo da educação, você quis seguir essa parte. Eu acho que no fundo, a minha alma é essa, acho que ligada à formação. Que interessante. Né? E seja a formação de jornalistas, seja a formação de professores, então, a ideia da formação de pessoas, né? Então, acho que é sempre... E eu nunca tinha achado, eu acho... Onde direcionar isso. Como é que podia fazer isso? E aí, quando o Jornalismo Sem Fronteiras começou, faz 5 anos, então é um pouco mais velhinho, e tinha muito a ver, como nem conversava muito. E depois toda essa estar imersa na escola, você começa a pensar coisas, e você estuda o tempo inteiro, e tem essas discussões todas de para onde vai a educação, como é que a gente pode fazer melhor, e há a possibilidade de você criar comunidades de aprendizagem, né, onde você tem essa troca com as pessoas. Você estava contando, antes da gente começar o programa, da sua experiência com correspondentes internacionais, do seu programa e tal. Então, eu acho riquíssimo isso, essa troca
de experiência com outras pessoas. Porque a gente sozinho, a gente faz uma parte dessa história toda. A hora que você se conecta com o outro que teve outra experiência, você ganha e ele ganha. Então você já não tem mais só dois, né? Você já juntou mais um monte. Aí você junta com outro e junta com outro. E eu sempre fui xereta, e aí talvez seja a minha alma de jornalista, né? Sim. Eu sempre amei, eu falo demais, né? Eu sempre amei conversar e saber. E aí eu ouvi um professor me contava um caso, outro contava outro caso. Não no caso, e eu não sou do lado do chororô, né? Do pessimismo, ai meu Deus, que a educação. Não, eu quero. E o que dá para fazer? Porque chorar todo mundo chora. Então, tudo bem, vamos sentar e chorar? Você conheceu o Cláudio Abrão? Não, Era pequenininho? não conheci. Não. O Pedro fala dele o tempo inteiro. Olha, o Pedro, que é o marido da nossa amiga, o Pedro Del Picchia, e o pai dela, o Clóvis Rossi, que você deve ler todos os dias na Folha de São Paulo, participaram das empreitadas do Cláudio Abrão. Eu lembrei o Cláudio Abrão, do qual eu também fui discípulo. O Cláudio Abrão é uma pessoa inquieta que tinha esse espírito que a Cláudia tem de fazer o melhor para o cidadão, descobrir novas vertentes. E aí eu volto a você. Quando você teve essa ideia, não te chamava de louquinha, não? De utópica? Então. Disseram. Mas é que eu acho que eu dou sorte demais, para falar a verdade, porque eu acabo me cercando de gente apaixonada. Então, ontem eu Sem estava... fazer coisa apaixonada, não há condição de fazer. Não, você tem que se apaixonar. Projetos você tem que criar e executar e acreditar nele até o fim. Ah, sim. Senão não dá certo. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida, né? Claro. Então, ontem eu estava participando de um hangout lá, de um webinar, né? Essas modalidades todas, né? É uma conferência pela internet e tal, com uma galera da Espanha, né? E a gente estava discutindo, todo mundo delirando e amando e discutindo possibilidades, o que cada um está fazendo, tal, as inovações, tal, todo mundo apaixonado por tudo. E aí, horas tantas, aí eu ficando achando, nossa, coitada de mim, né? Moro aqui no Brasil, né? Todo mundo tão apaixonado assim, né? Tem sempre alguns, mas lá parece que era todo mundo, né? Estava participando de um MOOC, esses cursos massivos aí, gratuitos, que participam 1000 pessoas, não sei o quê. E é muito interessante. E Depois eu falo sobre ele. Tá. E aí a gente tava lá conversando, a horas tantas surge alguém que fala que também lá no ambiente deles é isso, eles são chamados de loucos, não lembrei porque você falou do louco, que imagina, você é louco, nossa, você tá até essa hora trabalhando, isso exige um investimento enorme de tempo, mas você não ganha para isso, porque a lógica, né? Eu não ganho para isso, eu vou ter que investir um monte de tempo, a escola não me paga para essa formação, tem que ser formação em serviço e tal. Então, tudo bem. É chororô. É o chororô, exatamente. Eu não gosto do chororô, né? E eu acho que você faz escolha. Eu acho que você quer investir em você, na sua formação, você vai. Claro que é bacana quando a escola investe e tal, mas nem sempre a escola pode investir, né? E eu acho que a formação... E aí, às vezes, as pessoas acham porque a escola é obrigada a fazer. Porque as empresas não fazem isso. Poucas são as empresas que investem na formação. As empresas não investem no capital humano. Não. Qualquer empresa de qualquer lugar. Ou ele investe nele mesmo, o profissional, ou ele vai ficando para trás. E é espirrado, né? E é espirrado, vira fóssil. E você, o que você está propondo é ver o amanhã agora. Investir no amanhã, no ser humano, para poder ele fazer um trabalho educativo adequado. Vamos fazer um pequeno intervalo para a nossa amiga descansar um pouquinho a voz e voltamos já com essa entrevista sobre educação que penetra fundo na questão educacional, na tecnologia a serviço da educação e também nos dilemas que a educação brasileira, que não é só brasileira, enfrenta nesse momento do século XXI. Voltamos já com Visão Plural.
certeza tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Bem, voltamos com Visão Plural, a edição do dia 22 de maio de 2015, hoje recebendo uma pedagoga, uma jornalista, uma mulher que está num projeto, um projeto que chama-se Conectar Educadores, que também tem o Jornalismo Sem Fronteiras, e ela, que tem uma bagagem internacional e nacional, está tentando ensinar os professores a usar a tecnologia para melhorar o desempenho deles e melhorar também o futuro das crianças, que são o principal motivo do educador. Cláudia, tem uma coisa assim que me... Você falou do Jornalismo Sem Fronteiras, que é um projeto que tem 5 anos. O projeto Conectar Educadores tem 1 ano apenas. Fala um pouco desse projeto que já tem 5 anos. Do Jornalismo Sem Fronteiras. Bom, a ideia do Jornalismo Sem Fronteiras é formar pessoas na prática, né? Eu sempre falo, quando eu vou contar sobre o projeto, eu falo assim: pensa que você, a partir de hoje, foi nomeado enviado especial. Ponto. É esse o programa. A gente faz, uma parte do programa acontece aqui em São Paulo. Como a gente tem tido gente de outros lugares, o que dá para, por exemplo, tem gente que é do Rio, vem para cá quando tem os encontros em São Paulo, mas tem gente que não, tem gente que é da Amazonas, não sei o quê. Aí a gente faz via web, né? Essa parte do encontro. Nesses encontros em São Paulo, acontece uma parte de preparação para o Grand Finale, que é passar 10 dias em Buenos Aires, né? Como enviado especial. Sim. Né? Aí você me pergunta... Com uma pauta ou sem pauta? Com pauta, com muitas pautas. Muitas O pautas. nosso lema é dormir para quê? Pra você ter uma ideia. Né? Ou seja, vá e traga a matéria bem feita. Sim. Então, aí o que acontece? Você perguntou para mim qual foi meu erro no Conectar, né? Aí eu te conto qual foi meu erro no jornalismo.
No primeiro ano, a gente não fez essa parte em São Paulo. A gente só fez a parte de chegar em Buenos Aires. E aí sim, cada um tinha pelo menos 2 pautas para cumprir ao longo dessa semana. Então, eles tinham que ir para a rua, fazer a pauta, escrever e tal, e a gente publicava. Além dessa parte do trabalho mesmo de jornalista, a gente conversava com os jornalistas experientes. A gente conversava com o Palácios, que até ontem era do Estadão e agora ele é só da Globo News. Que é ótimo. Ele é fantástico, maravilhoso, sou apaixonada por ele. Nasceu no Paraná. Ótima pessoa. Não, é ótima pessoa, é um excelente profissional. Sim. Ele tem um carisma para falar, ele tem umas histórias incríveis que, se você não gosta de jornalismo, você tem alguma dúvida, fala com ele que você sai apaixonado. Leia o livro dele, Os Argentinos, que a editora Contexto publicou. São várias publicações sobre vários países. Para você entender a realidade daquele país, você tem que saber a cultura, os personagens, etc. e tal. O Ariel Palacios fez Os Argentinos. É um livro desse tamanho, ótimo. Não interrompendo você de novo, vamos lá. Tem uma pergunta, peraí, tem uma pergunta. Você volta depois. Aqui para a Cláudia. É do André de Guarulhos. Ele pergunta, eu acho que ela até já respondeu essa pergunta. Não faz mal, ela repete só para ele. Ele pergunta aqui se o Conectar Educadores também trabalha só trabalha com escolas públicas ou também trabalha com escolas particulares. André, com escolas públicas e particulares. E se ele quiser entrar em contato, como é que é? Você entra pelo site conectareducadores.com.br, lá tem uma parte contato. Repete. Conectar com C. Conectareducadores.com.br ou pelo Facebook, a gente tem uma página no Facebook também, a gente responde se você entrar em contato por lá. E qual o custo disso? Ele pergunta, você pode dizer o custo disso? Então, posso te dar um exemplo. Agora, no dia 27 de junho, a gente vai ter um curso para discutir competência digital e trabalhar com algumas ferramentas ali. Um curso de um dia inteiro e mais uma parte que é virtual, custa R$150. Um custo esse é possível. É a cerveja do fim de semana para aqueles que gostam de percorrer os bares de São Paulo. Você estava falando sobre o Jornalismo Sem Fronteiras. Então, o primeiro erro, qual foi que você estava dizendo? O primeiro erro que você estava falando agora, quando você falou do livro do Ariel, você falou, é importante você entender o país, você entender o contexto, né? Você saber sobre várias questões ligadas ao país. E o meu primeiro erro foi isso, a gente foi todos virgens. Né? Tinha muita gente que era primeiro ano de jornalismo ainda, tinha gente formada, o público é variado, né? Só que todos eles, por uma deficiência, eu acho que geral, assim, a gente não mergulha nas questões de América Latina. São poucos jornalistas que mergulham. Então, eles foram totalmente sem saber nada de Argentina. Então, o custo de você mergulhar e o resultado depois na produção é abaixo do que poderia ser se você tivesse mergulhado naquilo. Por conta disso, na edição 2, a gente introduziu os encontros em São Paulo. Né? Então, nesses encontros em São Paulo, a gente tem um encontro. O ano passado a gente falou com o Fábio Zanini, que era o editor de Mundo da Folha, e aí ele contava pra gente sobre a visão do editor. O que o editor espera de um correspondente? Né? Além disso, a gente tinha umas sessões, a gente chamava de História e Cinema, e a gente estudava 4 períodos da Argentina. O peronismo, porque hoje em dia qualquer coisa que você vai falar de Argentina, você fala de peronismo, ditadura, a crise de 2001, aquela dos panelaços e tal, e a Guerra das Malvinas. Porque todo lugar que você vai, qualquer matéria que você vai fazer, os caras tocam algum desses pontos ou todos eles. Se você vai sem saber disso, o resultado da sua matéria fica aquém do que poderia ser. Você publicava isso no seu blog, no seu site? No site a gente faz uma revista que chama Enviado Especial. No todas próprio as site? Não, uma revista. No começo a gente publicava ela em papel, depois por questões de custos e sustentabilidade a gente só publica ela virtual. Mas com ferramenta diagramada e tal, e a gente publica no site. Então tem essa parte de você conversar com os caras que sabem fazer, eu sempre falo, você conversa com um cara que sabe fazer, que conta as experiências dele, conta o pulo do gato e vai pra rua e faz matéria. Mas eles iam com fontes determinadas ou não? Ou eles tinham que descobrir fontes? Então, aí tem que descobrir tudo, fazer igualzinho. Se você hoje for mandado para algum lugar, se vira, meu amigo, não é assim? Ninguém te dá um livrinho de fontes, né? E o que a gente tem trabalhado, e aí cada ano a gente vai aprimorando, de acordo com o que a gente vai percebendo, esses pulos do gato. Como é que se constrói uma rede de fontes bacana? Né? Onde se arruma essa informação de um jeito legal? Como é que se organiza tudo isso? Esse ano, os meninos que vão esse ano, meninos em geral, né? Quantos vão? 20 pessoas esse ano.
Um monte. Mas é que é muito intenso e tem um acompanhamento muito próximo, né? Você vai sempre? Eu vou sempre. E vocês ficam hospedados aonde? No hotel. Sim, que hotel? A gente vai ficar, acho que esse ano chama America Towers, é ali um hotel ali na Recoleta, e que tem todas as facilidades perto, tem supermercado, tem restaurante, tem, bom, Buenos Aires, então qualquer lugar tem, né? Não. E a facilidade de locomoção. Tal. Além de ter aquelas milhares de livrarias e sebos que você encontra tudo, e na Argentina o que o jornal não publica vira livro, e livros excelentes. Tem um livro, por exemplo, que eu comprei na minha última ida, que é Os 10 Empresários Argentinos, que o Néstor Kirchner permitiu com que fizesse grandes negociatas e não tivesse o poder. Quer dizer, ele, Kirchner, manteve o poder através da negociação. Quando algum deles fazia alguma coisa que o Néstor Kirchner não gostava, ele punia, que é o caso do Clarim, que agora ele persegue. Bem, mas isso é só digressão. Agora, você falou uma coisa importante. Pera, deixa eu te interromper. Você falou de livro, né? De jornalismo e livro. Sim. Um dos caras que a gente conversa lá é o Alejandro Rebócio, que é o correspondente do El País na Argentina, né? Sim. Ele fez o Juan Arias aqui no Brasil. Isso. E ele fez um livro que chama Estoy Verde, sobre essa questão do dólar na Argentina, essa paixão dos argentinos pelo dólar, a questão do dólar ter sido proibido pela Cristina e ter criado essa história das cuevas, que é o lugar onde você vai fazer o dólar blue. O dólar blue, etc. Ele fez uma matéria, ele começou a fazer uma matéria investigativa e foi ficando de um tamanho enorme, ele tem uma quantidade de informação que virou livro. Então... Não, quem quiser saber do mundo, vá à Argentina, porque realmente ali é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã, então sou meio suspeito. E um jornalismo muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Agora, você estava falando então sobre a pessoa vai, faz o seu trabalho. Agora você mencionou uma coisa importantíssima, a fonte. O jornalista que não tem fonte vira um papagaio. E essa nova geração não sai da redação. Não é como na minha época, que ia para a rua, usava o telefone. Hoje o pessoal acha que o computador é inteligente, quando ele é que é inteligente. Então, se você lê no jornal ou vê na internet as mesmas notícias, é porque aquela fonte é a mesma. Exemplo, tributaristas. Tem grandes tributaristas hoje, mas sempre é o Yves Gandhi, que sempre todo mundo sabe qual é a posição dele sobre todos os assuntos. Ou então, aquele cara que atende rapidamente o telefone e o cara resolve a matéria na hora, né? Porque a preguiça nomeia. Como é que vocês mostram que eles têm que desenvolver fontes alternativas para chegar a uma versão do fato mais confiável? Então, uma das premissas para a matéria dele é que tenha mais de uma visão. O que é uma básica do jornalismo, não é que a gente inventou a roda, né? É o beabá. Né? Não dá para você só pôr um lado, que senão você não está fazendo jornalismo. Então, é só isso, assim, eles vão chegar com a matéria e te falar, então, mas o que o outro lado pensa? E esse aspecto? E o outro? Você vai fazendo isso que você faz também, de provocar, né? É isso que eu faço. Eu sou uma chata, provocadora, fico lá o tempo inteiro, mas e isso? E com o que você falou? Agora, vou defender os meus pupilos, né? E de todos os grupos que foram, os meninos vão pra rua, eles fazem tudo na rua. E assim, tem gente que pega trem, vai longe, passa o dia... E como é que se regimentam esse pessoal? Eles procuram? Eles me procuram. Quer dizer, eu vou nas universidades, conto o projeto para quem quer ouvir, porque é uma coisa aberta, não é que me dão tanto espaço assim, né? Umas faculdades dão mais espaço, outras dão menos e tal. E a gente divulga pela mágica da internet, né? No Facebook, e um fala para o outro, e o cara que já foi conta para o resto como é que foi e tal. E... Ele pode entrar no Jornalismo Sem Fronteiras sem que a instituição a qual ele esteja ligado... Não tem nada a ver com a instituição. Não, eu quero dizer o seguinte, ele entra na instituição A ou B, ele pode participar do Jornalismo Sem Fronteira por livre e espontânea vontade. Sim. Ele paga, ele resolve, ele faz tudo. Tudo sem problema. É uma iniciativa individual. Então, quem Depende quiser... do pique do cara. Quem quiser é www... jornalismosemfronteiras.com.br ou no Facebook. Ou no Facebook tem um grupo, quer dizer, tem uma página Jornalismo Sem Fronteiras e a gente tem um grupo no Facebook, que aí que eu acho que é o bacana, onde a gente compartilha mais informações ligadas a quem tem interesse em
jornalismo internacional, correspondente, e onde a gente compartilha também uma matéria bacana sobre como é que um cara fez uma cobertura interessante. É o making off também das matérias. Isso, também um pouco isso. Olha esse exemplo, olha como é que esse cara resolveu essa questão, olha como é que esse cara fez esse perfil, que eu acho que você também aprende muito olhando para como os outros fazem. O making off é aquilo que o jornalista sofreu para obter a informação. Um exemplo, nessa questão da FIFA, ninguém sabe, publicou até agora que a TV Globo, filho de um dos Marinhos, é sócio do J. Ávila na TV Tem. Ok? Vocês vão saber isso daqui a um mês, talvez. Mas saiu na internet, se você procurar, você acha. Você tem a ligação entre a TV Globo e o J. Ávila, que só abriu a boca porque está com um câncer muito difícil, e aí, nessas horas de sofrimento, a gente faz qualquer negócio. Por isso que ele acabou delatando os homens da FIFA. Bem, voltando ao segundo projeto teu, que tem 1 ano de gestação. Esse filho deve dar filhotes de que procedência para você? Como assim? Como é que você está achando que os chamados educadores vai se desenvolver? Qual é a segunda etapa da vida dele? Então, a minha esperança, né, o que eu gostaria que acontecesse, é essa coisa de juntar pessoas com interesses comuns, né, gente que queira pensar a educação, né, não necessariamente que saiba sobre tecnologia, mas que queira pensar a educação num novo formato, e que as pessoas se juntem para compartilhar experiências. Porque a minha ideia não é que eu forme ninguém, porque quem sou eu? Né? Porque nem tem tanto conhecimento assim produzido já para formar alguém, né? Eu acho que o meu sonho é que as pessoas consigam se conectar, por isso que esse nome do Conectar Educadores, se conectar para compartilhar experiências. Hoje, por exemplo, eu postei no Facebook lá do Conectar uma experiência do Piauí, onde uma professora colocou, ela queria estimular a discussão de gêneros textuais, e não sei o que, ela queria estimular a leitura de poesia pelas crianças. O que ela fez? Ela criou QR Code, sabe aqueles códigos estranhinhos que você acha em alguns produtos e tal? Você precisa de um celular, você vai lá, aponta para o QR Code, ele lê aquele código e te manda para uma página. Ela fez uma caça ao tesouro com os alunos usando isso, escondeu pela escola esses códigos, que nem o código de barra, que a gente acha nos produtos, escondeu pela escola. Então o aluno tinha que ir com o celular, porque aí você, não pode usar celular na escola. Sim, pode usar celular na escola. Dá para fazer um monte de coisa bacana. Se for bem escolhido. E aí ela pegou e fez isso, e você tem umas fotos do projeto incríveis, dos alunos enfiados embaixo de banco, não sei o que, com o celular, eles pegam, e tinha um trecho da poesia. E aí tinha as orientações de como é que ele vai achar, igual na caça ao tesouro, que é aquela que a gente fazia quando a gente era pequeno. E aí você tinha a pista para a próxima parte da poesia. E aí você tinha que juntar até fazer a poesia, e tinha umas perguntas para você responder sobre a interpretação do poema, ou o gênero, como é que é estruturado o gênero e tal. E depois você tinha que gravar um vídeo onde você lia essa poesia, depois quando você tivesse ela inteira, cada grupo da classe ia achar uma poesia diferente. E você compartilhava com os outros. Você usou a tecnologia, mas não é a tecnologia pela tecnologia. Você não está trabalhando tecnologia. Você está trabalhando o aluno. Conteúdo e o aluno. E a paixão. Sim. A paixão, você imagina aquelas crianças correndo enlouquecidas pela escola, e procurando, e achando, e vendo, não sei o quê, e aprendendo poesia. Isso declamando poesia no Piauí. Você acha que algumas pessoas acham que os grandes projetos só nascem nas grandes cidades brasileiras, e acham que talvez as pessoas de lugares afastados, por não ter recursos, não ter acesso, não teriam antigamente acesso a tudo, hoje tem acesso via a internet, elas são mais criativas do que as pessoas do Rio, São Paulo, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul? Tem alguma? Eu não generalizo, lembra? Sim, eu lembro. Então, eu acho que não. Eu acho que tem a ver... Tem gente criativa em todo lugar, tem gente entusiasmada em todo lugar, tem gente que quer fazer em todo lugar e tem gente que chora em todo lugar. Você lembra outro projeto tão bom quanto esse do Piauí? Eu vi hoje um cara, daquele meu grupo dos espanhóis, né, porque já que é para falar de lugares múltiplos, um cara que está fazendo com os alunos coisa que também a gente fazia no papel, de você pensar e bolar um problema, e bolar como se fosse um quiz, né, um problema qualquer. E ele fez isso, os alunos tinham que programar isso num aplicativo, no celular, e para desafiar os amigos a responderem aqueles desafios de matemática.
Eu sou péssima em matemática. Nossa, Dois, eu acho dois, isso dois. super interessante. Dois. Só o fato. Matemática, eu de sempre quebrar. fui um zero à esquerda. Então, Só eu o também. fato de quebrar essa... Porque hoje, não pode celular aqui, quer dizer, os adolescentes, eles não Mas- entendem isso. Não, e os meninos não é Entendeu? E só o fazer uso do essa celular, brincadeira, mas o cara, ele isso tem é que... muito importante, Tem que criar o muito problema interessante. matemático, né? Ele tem que criar o problema matemático daquilo que ele está vendo. Aham. Ponto. Normal. Podia fazer no papel, podia trocar com os meninos, podia escrever na lousa, no chão, sei lá, o que ele quisesse. Aí, além dele criar o problema e incentivo, saber a né? resposta, ele tinha que programar, que já são outras habilidades que você vai pedir do cara, que você vai desenvolver e tal. Aí, além disso, os meninos iam responder de um jeito que eles se interessam. Então, você, de novo, está estimulando o menino a curtir aquilo. Que eu acho que aprender é uma coisa Bem incrível, interessante. maravilhosa, assim, pra gente que é jornalista, né? É uma coisa maravilhosa, eu acho que é tudo. É verdade. Na verdade esse pessoal está dando instrumentos para o pessoal pensar. Isso. Além de pensar, saber usar todas as tecnologias modernas para poder alcançar aquilo que vai, na sua formação, melhorar a vida dele. Você quer um outro exemplo? Trabalhar infográfico, que a gente trabalha no jornalismo muito. Sim. Só que não é a gente que faz, né? Tem Não. um cara lá do Tem um cara design que faz. excelente no design. Então, só que hoje a gente tem ferramentas que nos possibilitam, e aí eu faço uma coisa que aí também você pode falar, mas agora o jornalista tem que fazer tudo, né? Tem que saber fotografar, filmar, gravar, editar e fazer o infográfico e diagramar e tudo. É verdade, é uma exigência de hoje, você tem que saber fazer. Mas a ideia de você elaborar um infográfico, não só para jornalista, para o aluno, qualquer da área que ele seja, te exige um monte de habilidades, que você tem que achar a informação que você quer, e várias. Não adianta você ir lá e achar aquela fonte 1, né? Você tem que achar a fonte 1, a fonte 2, a fonte 3, não sei o quê. Então você acha vários textos que falam daquele assunto. Ótimo. Depois que você achou tudo aquilo, você tem que escolher dentro daquilo qual a informação que você vai resgatar. Então você tem que ter uma capacidade de síntese impressionante, que você tem que desenvolver isso, porque não é simples você conseguir extrair a informação importante, né, de várias fontes diferentes, etc. Aí você selecionou aquelas informações, aí você tem que organizar o pensamento e organizar aquela informação de um jeito gráfico, que já é outra habilidade que você faz. Aí você tem que saber usar a ferramenta. Tem várias aí que tem modelos prontos, etc. Mas não é escolher um modelito pronto e fazer um infográfico, porque o modelo não te dá a organização mental que você tem que ter das informações para mostrar ela depois para o leitor, que tem que entender o que você quis dizer, porque ele não leu aqueles 300 textos que você leu, né? Ele tem que ler aquilo visualmente e entender tudo, né? Então, esse processo todo, que fala assim, usar a tecnologia para fazer infográfico, não, os alunos não leem mais, só fica lendo discurso. Não, é um processo de produção, né, de elaboração mental, desenvolvimento de habilidades incrível. É um E exemplo. o professor pode fazer. Pode fazer. Então, o professor pode fazer, ou ele pode fazer os alunos fazerem. Porque Sim. aí você está desenvolvendo um monte de coisa no aluno. Sim, você ocupa o aluno na classe de maneira tal que ele possa usar a tecnologia sem perda de tempo. Ele está enchendo o seu tempo para fazer uma coisa de mais, dando habilidades novas para ele poder se formar. Ao invés da proibição, junta o... Não, Bem interessante. E fora que você está desenvolvendo, que eu acho que é uma habilidade fundamental que a gente tem que ter hoje, é o pensamento crítico, né? E não criticar por criticar, você tem que ter embasamento para criticar, né? E para isso você precisa ler. E você precisa ler várias fontes. Não adianta eu ler só um lugar. Não adianta eu ler só o Estadão, ou só a Folha, ou só a Veja, ou só Isto É, ou só um blog. Não. Você tem que beliscar de todos os lugares e você ter a capacidade de formar a sua opinião sobre aquilo. Que a minha opinião vai ser diferente da sua, e vai ser diferente da sua, e vai ser diferente da do outro. E eu tenho que aprender a lidar com a diversidade de opiniões. Mas eu tenho que poder argumentar com você. Então, você pensa isso? Interessante, mas você pensou nesse aspecto, nesse? Mas para isso eu tenho que ter me informado, para eu poder argumentar e poder discutir com as pessoas. E o professor também. E o professor tem que cutucar, né? Você só pode dar aula, eu acho. Eu já dei. Você pode. Eu acho que é isso, é você cutucar. Eu já dei. Caiu o microfone. Caiu o microfone, ela está colocando. Enquanto isso, eu vou dizer o seguinte. Quem quiser entrar em contato com a Cláudia Rossi, tem duas formas. Ela vai dizer uma a uma, porque o programa está quase chegando ao final. Então, o primeiro é o Conectar Educadores. Tá. www.conectareducadores.com.br. Conectar, como se diz no tempo antigo, com C. Né? É conectareducadores.com.br. O que tem BR? Tem.
Bem, depois Jornalismo Sem Fronteira, Jornalismo Sem Sim. Fronteira. Jornalismo Sem Fronteiras, como é que é? jornalismosemfronteiras.com.br. Bem, quando iniciou essa conversa hoje com a Cláudia Rossi, ela disse que ela falava com dificuldade, era muito tímida. E vocês tiveram a oportunidade de ver durante 2 blocos ela falando de tudo com propriedade e deixando claro a vocês que ela pode ser uma boa educadora. Então, quem quiser entrar em contato com ela, já sabe. Tem um telefone? Tem. Para quem gosta de telefone? Tem, isso aqui eu não sei. Sabe por quê? Porque eu sou da internet, do telefone celular, eu não gravo mais nenhum. Ah, Só é? sei olhando no papel. Eu também tenho que olhar no papel, então não me lembro. Bem, tem No site tem. no site tem? No site tem. Tem Então, tudo. www. Tem meu celular, tem telefone, tem e-mail, Tem Facebook também? tem tudo. Tem Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo. Não tem Tudo. desculpas. Não há tem desculpa. não. Tá. Agora, se o professor quiser aderir ao projeto de vocês, individualmente, ele pode fazer. Pode. De qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. E o custo é muito alto para o professor? Não, é isso. Por exemplo, um encontro de formação, tal, é isso, R$150. Por um dia de formação e mais uma parte online. Se ele for de fora de São Paulo? Então, se ele for fora de São Paulo, a gente está pensando nessa lógica da formação virtual. Mas é que eu ainda, apesar de eu amar a tecnologia, eu acho que a parte presencial é importante. Porque a troca de discussão, você olhar e saber e ouvir as opiniões, eu ainda acho que é importante. Essas ONGs ligadas à educação, alguma delas já deu apoio a vocês? Não. Nenhuma? Por Mas quê? eu não procurei também. Então, Você não procurou, não mas teve tempo? Não. Ou trabalho, O trabalho, estudo e tal. você recicla, né? É. Senão não há. Olha, hoje nós tivemos então a presença da Carmen Gomes, que chegou de Portugal há pouco tempo, foi ela que conversou com os nossos internautas, você as virão nos próximos programas, e também tivemos o prazer da Cláudia Rossi, que falou de educação de maneira ampla, tecnologia, e procurou mostrar como você pode se tornar um cidadão melhor se souber usar a tecnologia. Cláudia, muito obrigado. Obrigada a Até vocês. o próximo encontro, não sei onde vai ser. E a Carmen, muito obrigado. Obrigada a você pela Não. oportunidade. Estou adorando. Que bom. Então, Obrigada. Visão Plural voltará na Obrigada, próxima sexta-feira. Cláudia. Não tem, porque é feriado. Só na outra, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Então, no Dia dos Namorados, vocês terão aqui o Visão Plural para colocar mais um tema diferente na mesa, conversando, participando, fazendo com que vocês possam aprender um pouco mais ou então discordar um pouco mais daquilo que aqui nós falamos. Muito obrigado e até lá.